Olá, caro aluno! Nesta aula, vamos falar sobre a estruturação da força de vendas. Vamos então aos objetivos da nossa aula. Nesta aula, temos como objetivos compreender quais são os tipos de força de vendas, conhecer os critérios para estruturar a força de vendas e também determinar o tamanho da força de vendas. Vamos então entender primeiro quais são os tipos de força de vendas que a gente pode adotar na nossa empresa. Nós temos duas modalidades. Podemos ter as vendas do tipo venda direta, em que a empresa utiliza com exclusividade somente vendedores próprios, que deverão visitar diretamente os clientes da empresa. E uma outra possibilidade é a gente utilizar uma força de vendas indireta, em que a empresa usa vendedores dos seus representantes comerciais ou distribuidores, ou ainda vendedores autônomos. Na prática, a empresa tem que decidir entre duas alternativas. Ou ela mantém a sua própria equipe de vendas, ou ela terceiriza isso para uma outra empresa que vai fornecer os seus próprios vendedores ou representantes que vão comercializar ou vender os seus produtos ou serviços. Naturalmente, a escolha entre uma alternativa e outra vai ter suas vantagens e desvantagens. Vamos falar um pouco dessas vantagens e desvantagens agora. No caso da força de venda direta, uma vantagem que a gente tem é que os funcionários eles recebem um salário e uma comissão, uma participação por cada venda que eles fazem. Então, o custo que a gente tem para manter esses funcionários tende a ser decrescente em relação ao volume de negócios com grandes clientes. A outra possibilidade é a força de vendas indireta. Nesse caso aí, você tem uma questão de vantagem de custo operacional. O que acontece? O custo fixo vai ser menor, porque você não está pagando um salário. Você vai pagar uma comissão apenas para esses vendedores. Então, esse talvez seja o ponto fundamental de diferença entre você ter um força de venda direta e uma força de venda indireta, no que se refere ao custo. A força de venda direta, você contrata funcionários que são vendedores, então eles vão receber um salário e uma comissão. Enquanto que na força de vendas indireta, eles vão receber apenas a comissão. Então tende a ter um custo talvez menor, né? Bom, no caso da força de venda direta, você consegue controlar melhor e motivar melhor os seus funcionários. Afinal de contas, a grande questão é que os objetivos deles vão poder mais facilmente ser alinhados aos objetivos do negócio. Agora, quando você tem uma força de venda indireta, terceirizada, na forma de representantes, muitas vezes eles vão representar também outros clientes deles. Então, pode ter uma questão de alinhamento de objetivos e talvez você não consiga ter tanto controle desses vendedores. Uma outra vantagem que você tem com a força de venda direta é que em algumas áreas ou mercados é difícil encontrar representantes mesmo. Aí você vai ter que contratar os seus próprios vendedores. Então, ela vai ser uma vantagem, ou talvez vai ser necessária, vamos dizer assim, nem uma vantagem mesmo, quando você não consegue encontrar os representantes. Agora, a força de vendas indireta, ela talvez vai ser interessante em mercados que têm alta sazonalidade, os gastos acabam sendo variáveis, Então, tem períodos do ano que você não consegue vender, qual o sentido de você manter o vendedor empregado se naquele período você não vai conseguir vender, E você terceiriza, contrata ali temporariamente aqueles representantes, e aí, como eles recebem por comissão, você não vai ter custo também nesses períodos de baixas vendas, nesse período em que a sazonalidade influencia o volume de vendas. Bom, ainda em relação à diferença das vendas diretas e indiretas, a gente tem uma certeza de que será criado um relacionamento entre o seu vendedor contratado e o seu cliente, quando você usa a força de vendas direta. Agora, quando ela é indireta, tem um dilema, Até que ponto os clientes são da sua empresa ou são desse representante terceirizado que você contratou? Então, essa é uma questão que realmente precisa ser pensada por quem decide entre a força de venda direta e a força de vendas indireta. Então, penso que esse quadro aí traz algumas informações importantes para nós, na medida em que assumirmos a função de gerentes da área de vendas,
para que a gente decida como é que a gente vai compor a nossa força de vendas. Ao pensar nessa decisão, a gente precisa também escolher qual a modalidade, né, de força de vendas que a gente vai utilizar. A literatura traz para a gente, né, especialmente no livro do Cobra, que a gente está utilizando como referência, algumas modalidades, alguns tipos de vendas que podem servir de base para a gente tomar essa decisão. Então, uma modalidade clássica é a venda porta a porta. Né? O vendedor ele visita os clientes sem um roteiro e sem um conhecimento prévio das necessidades dos clientes. Né? Ele leva as mercadorias, amostras ou catálogos, bate na porta lá do cliente e aí, né, ele apresenta o produto, o serviço e dali, de repente, ele consegue a venda. Então nós temos vários modelos, né, que utilizam essa lógica de força de vendas porta a porta e ela costuma ser muito efetiva. Outra modalidade é a venda por cobertura. Então o vendedor ele visita os clientes já conhecidos ou com suspeita de interesse pelos produtos ou serviços da empresa. E esses clientes, normalmente, eles vão ser identificados através de uma resposta que os clientes dão a anúncios de ofertas ou de catálogos, ou mesmo através da visita a pessoas que tiveram seus nomes citados por outros compradores como possíveis interessados. Então é aquela venda que vai acontecer, porque eu tenho uma base de dados de possíveis clientes ou de potenciais clientes, eu vou até eles, já filtrados, né? Não é qualquer pessoa que eu vou bater na porta, e também eu tenho pessoas que foram indicadas por outros clientes. Então, eu vou também até essas pessoas que foram indicadas. Então, essa modalidade a gente chama de venda por cobertura. Também é um tipo de força de venda que você pode, né, utilizar no seu negócio. Outra modalidade é a visita planejada. Então, o vendedor ele planeja a venda, identificando as necessidades do cliente, identifica o objetivo e busca conduzir o processo até o fechamento da venda. A visita planejada ela vai envolver a gente coletar algumas informações previamente sobre o cliente, né, para que a gente possa induzir a venda. Já a venda enlatada vai ser o oposto disso. Né? Eu tenho um grande volume de clientes, eu não vou fazer uma pesquisa precisa sobre as necessidades de cada um, e a partir de necessidades gerais eu vou treinar uma apresentação de produto e ela vai ser feita de forma padronizada. Geralmente a pessoa vai repetir um discurso já decorado, né, que vai ter baixíssima flexibilidade e vai apresentar aquele produto ou serviço. Aí não é à toa que a imagem que ilustra aí esse slide, né, é justamente de um call center. Então os call centers eles têm geralmente uma modalidade de venda enlatada. Ele já liga para você já com um roteirinho pré-definido. São duas modalidades também que a gente pode considerar, né, que podem ser utilizadas na venda. Temos ainda a abordagem de venda missionária. Na venda missionária, o vendedor vai procurar estimular a demanda e apoiar o programa de vendas. Né? Seu objetivo é apresentar o produto e gerar o desejo nos clientes. Então, não necessariamente ele espera, com essa abordagem que é feita ao cliente, que ele já compre o produto imediatamente, mas ele quer gerar o desejo, ele quer gerar necessidade, ele quer que o cliente saiba que o produto existe. Então é uma modalidade importante quando você está no mercado, principalmente, que as pessoas ainda conhecem pouco o produto, ou que você precisa fazer com que elas percebam que elas têm a necessidade daquele produto que, né, está sendo ofertado. Geralmente vai ser muito útil para entrantes em mercados que ainda são pouco explorados ou que são novos, né? Então, fundamental também. Por exemplo, imagine que você fosse um vendedor de seguros, né? Você poderia abordar um cliente para explicar a importância de fazer um seguro do carro, ou fazer um seguro de vida. Não necessariamente você espera que você vai vender um seguro naquele momento, mas você quer fazer com que o cliente se conscientize da importância de fazer um seguro. A gente também tem a modalidade de tomada de pedidos. Né? Nessa, o raciocínio é oposto. O objetivo daquele processo de planejamento de vendas é fechar uma venda. Eu quero que a venda se concretize. Então a expectativa é um pouquinho diferente. Né? Não necessariamente eu já talvez presumo que o cliente já conhece o produto, já tem a necessidade, já entende a sua necessidade. Né? Eu já posso partir
para atingir necessariamente aquele desejo, aquela necessidade que ele tem. Muito bem, nesse ponto aqui nós vimos alguns tipos de força de vendas. Então nós vimos o tipo porta a porta, o vendedor ele aborda o cliente, né, vai batendo lá na porta de cada um e apresenta o produto ou serviço. Ele quer concretizar uma venda e ali naquele relacionamento que ele estabelece com o cliente, ele entende as necessidades e oferta o produto que o cliente deseja. Na venda por cobertura, ele já visita alguns clientes que já foram previamente identificados, que têm aquela necessidade, que têm um potencial para se realizar a venda. Na visita planejada, ele planeja a venda identificando antes as necessidades do cliente, então apresenta o produto ou serviço já baseados naquela necessidade que eles têm. E na venda enlatada já é o oposto, né? Você tem um roteiro já decorado, planejado previamente, que você repete a cada contato que você faz com o cliente. Uma outra abordagem também é a de venda missionária. Essa não tem o objetivo necessariamente de fechar um pedido. Você quer que o cliente ele conheça o produto, conheça o serviço e entenda que ele tem uma determinada necessidade. Bom, se der certo, você conseguir vender, ok, mas não é esse o plano, né? Aí, a última abordagem é a tomada de pedidos. Nesse caso, né, essa modalidade de vendas, essa força de vendas que você vai estabelecer, ela tem um plano, de fato, de fechar pedidos, de fechar vendas. Então, acho que é importante a gente entender direitinho essas modalidades, porque elas vão exigir habilidades diferentes do vendedor, uma estrutura talvez diferente para que ele possa trabalhar e um treinamento também diferenciado. Até mesmo o tamanho dessa equipe, dessa força de vendas vai ser diferente. E esse, inclusive, é o assunto que nós vamos falar agora. Então passamos à determinação do tamanho da força de vendas. Para determinar o tamanho da força de vendas, nós precisamos basicamente definir os recursos disponíveis e restrições da empresa. Então a gente precisa olhar o dinheiro que a empresa tem disponível para gastar com a área de vendas, especialmente salários. Isso vai nos ajudar a dimensionar, né, um orçamento de vendas e, ao mesmo tempo, vai nos ajudar também a definir o tamanho da equipe de vendas. Então, se eu tenho pouco dinheiro disponível, talvez eu vou terceirizar ou vou ter uma equipe própria com poucos vendedores. Se eu tenho um maior volume de recursos, talvez seja interessante formar uma equipe própria maior, né, ou expandir a minha atuação contratando, né, equipes terceirizadas em outros lugares, né, expandir territorialmente mesmo o negócio. Né? E isso nos leva ao segundo ponto, né, que nos ajuda a estabelecer o orçamento de vendas e também determinar o tamanho da força de vendas, que é a estimativa do potencial de mercado. A estimativa do potencial de mercado tem que levar em conta a questão dos territórios de vendas onde a empresa atua. Então, o estabelecimento do território de venda talvez seja até uma etapa anterior a essa. Onde é que nós vamos vender? Onde nós vamos atuar? Onde estão os clientes? Qual o potencial de crescimento de vendas nesses lugares? Numa determinada cidade, talvez de um bairro para outro, o potencial de venda seja diferente. Não faz sentido eu contratar vendedores para visitar, por exemplo, os clientes de porta em porta, sendo que em mesma quantidade, né, para cada lugar, sendo que o potencial de vendas em cada lugar é diferente. Então eu preciso levar isso em conta para eu definir também quantos vendedores eu preciso em cada lugar. Veja que a gente está levando em conta tanto a restrição financeira, né, baseada no orçamento, quanto também o próprio potencial, ou seja, um fator interno e fator externo, né? Fatores internos e externos, né, envolvidos na definição do tamanho da força de vendas. Isso vai ser a base para que a gente possa organizar, né, o esforço de vendas, que é uma etapa muito importante também. Eu entender onde é que cada equipe vai trabalhar, eu treinar os vendedores de acordo com as demandas e necessidades de cada lugar. Então é uma etapa fundamental. Assim, o processo é definido por Cobra, tendo essas etapas, né? A gente vai da estimativa do potencial de mercado até chegar à etapa de organização do esforço de vendas. Só que para a gente determinar o tamanho da força de vendas, existem várias abordagens. Vamos falar um pouco sobre elas nessa aula. Em muitas empresas, o cálculo da quantidade ótima de vendedores que a gente deveria ter, ela é feita de forma qualitativa, né? Assim, baseada em experiência anterior, na experiência das pessoas que gerenciam,
E muitas vezes isso não é feito baseado em cálculos, utilizando alguma teoria ou alguma técnica já consolidada. Mas existem abordagens teóricas e matemáticas para o cálculo do número ótimo de vendedores. Nós vamos conhecer algumas hoje, né? O método da carga de visitação, o método do tempo de duração de uma visita, o método derivado da carga de visitação, o método do potencial de vendas, o método da previsão de vendas correlacionada com o ganho médio do vendedor e com o custo da equipe de vendas, que tem um nome bem grande, né? E também outros métodos. Nós vamos saber também que outras possibilidades existem. Para cada um deles, vou explicar como é feito o cálculo e a gente vai fazer um exemplo. Certo? Vamos lá então. Bom, vamos então ao primeiro desses métodos, que é o método da carga de visitação. Esse método ele foi pensado por Walter J. Talley em 1961. É um dos métodos mais conhecidos e a ideia dele é equilibrar a carga de visitação dos vendedores para cada uma dos territórios ou das classes ou dos grupos de clientes para os quais se pretende que a equipe de vendas realize as visitas. Para isso, a gente utiliza uma equação bastante simples para fazer o cálculo, né, que é essa que você vê na tela aí. Nela, o número ótimo de vendedores, que está representado aí pelo N, vai ser igual ao somatório do primeiro território, ou primeira classe, né, o I aqui sinaliza o início, até o total de classes ou de territórios. Imagine que você pretende que o vendedor visite 3 bairros, então vai do primeiro ao terceiro bairro, o N seria 3, né? Ou então, imagine que você classifique os clientes conforme o poder de compra deles, clientes classe A, B e C. Então, você também tem condição aqui de fazer essa classificação. Mas a gente vai somar o quê? Do primeiro até o último lá, ou da primeira até a última classe. Nós vamos somar o produto do número de clientes naquela classe pela frequência de visitas ou o número de visitas que a gente deseja fazer, né, num determinado período, seja ele anual ou mensal, né, para aquele grupo de clientes. Então, por exemplo, os clientes classe A, eu vou multiplicar a quantidade deles por quantas vezes eu preciso visitá-los, vou somar isso aí com a quantidade de clientes da classe B, multiplicada pela frequência, ou quantas vezes eu quero visitar eles, por exemplo, por semana, ou por mês, ou por ano, mais a quantidade de clientes da classe C, vezes a frequência que eu pretendo visitá-los. Isso aí eu vou dividir pelo número médio mensal ou anual de visitas feitas por um vendedor. Vamos ver então como é que funciona isso aqui na prática, né? Com um exemplo. Bom, veja só esse exemplo. Em uma empresa, os clientes são agrupados em 4 categorias, em função do seu perfil de compras mensais. Essa empresa, então, ela organizou os clientes conforme o potencial de compras, em 4 grupos. Clientes classe A, clientes classe B, clientes classe C e clientes classe D. O potencial de compras, então, está descrito aí na segunda coluna, né? Você tem aqui, por exemplo, clientes classe A, eles compram acima de 100 mil unidades. Compram muito, né? E essa empresa ela tem 50 clientes desse grupo. Os clientes de classe B eles estão entre 50 mil e 99.999 unidades compradas mensalmente. Então, nós temos 20 clientes nessa categoria. Na categoria C, nós temos entre 10 mil e 49.999 unidades. Né? A gente tem 30 clientes. E da classe D, nós temos todos os clientes que compram abaixo de 10 mil. A empresa tem hoje 20 clientes nessa categoria. Essa empresa pretende visitar um pouco mais os clientes das classes A e B, porque eles compram mais, né? De repente, fazendo mais visitas, a gente, né, aumenta a possibilidade de compras e aproxima, gera um relacionamento mais próximo. Então, os clientes A e B, esses 50 e esses 20 aqui, vão ser visitados 4 vezes no mês. E os de classe C e D, a empresa pretende visitar pelo menos ou apenas 2 vezes.
Cada vendedor que a empresa contrata, ela já sabe historicamente que ele dá conta de visitar mais ou menos 4 clientes por dia. A pergunta é, quantos vendedores a empresa precisa? Então, vamos resolver isso aqui, utilizando a nossa fórmula. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar aqui primeiro as classes, né? Então, o que eu fiz? Eu escrevi aqui, né, atribuí um número para cada uma das classes. Então, classe A é a número 1, B é a 2, C é a 3 e D é a 4. A coluna quantidade corresponderia na nossa fórmula à coluna C. Lembra lá que ela que representa, né, o número de clientes naquela classe, né, que tem aquele determinado tamanho. E a gente tem um número de visitas que a gente quer fazer, que é colocado na fórmula como FI. Né? Então, a frequência de visitas nessa classe I, por exemplo, na classe I1, né? I igual a 1, ou seja, na F1, vai ser de 4. A frequência de visitas na classe B, que corresponde ao número 2, vai ser de 4. Né? E na C, 2 e na D, 2. O que a gente precisa fazer agora aqui é aplicar a fórmula. Então, a fórmula N é igual ao somatório de I igual a 1 até N de quê? Né? De CI, vezes FI dividido por V. Então, o que a gente fez aqui, a gente foi multiplicando, né, a quantidade vezes a frequência de cada um. Então, primeiro C1 vezes F1. Então, C1, né, vezes F1. Então, 50 vezes 4, mais 20 vezes 4. Opa! Mais 30 vezes 2, mais 20 vezes 2. Veja que é o que está aqui, ó, 50 vezes 4, mais 20 vezes 4, mais 30 vezes 2, mais 20 vezes 2. Multipliquei, né, a quantidade de clientes vezes a frequência que eu quero visitar cada um. Eu vou dividir isso aqui efetivamente pelo número médio mensal ou anual de visitas que um vendedor é capaz de fazer. Como a gente está fazendo o cálculo por mês, eu preciso pegar a quantidade de visitas que o vendedor dá conta de fazer por dia, não são 4? Não daria para eu usar o 4 direto, porque isso é por dia, só que ele trabalha o mês todo. Aliás, ele não trabalha o mês todo, né? Dos prováveis 30 dias no mês, pelo menos 8 ele não vai trabalhar, porque são finais de semana, né? Sábado e domingo. Como a gente tem mais ou menos, temos em média, né, 4 finais de semana no mês, né, 4 sábados e 4 domingos, a gente vai ter 8, então, dias de finais de semana que ele não trabalha. Por isso que eu estou subtraindo aqui 30 menos 8, vão ficar 22 dias, e aí quando eu multiplico por 4, eu vou ter na prática 88 visitas que ele dá conta de fazer. Então, o que a gente está fazendo aqui é dividindo o total, né, do somatório, 380, por 88. E isso deu para a gente 4,32. Como não dá para eu contratar 0,32 vendedores, eu vou contratar 5 vendedores, né? Seria a resposta aqui. Então, eu contrato 5 vendedores, eles vão dar conta de atender, né, esses mercados aí com essas características, né, as 4 classes, com essa quantidade de visitas que eu estou prevendo, de forma que a gente consiga alcançar os resultados esperados nas metas da empresa. Bom, temos um segundo método, que é o método do tempo de duração de uma visita. Né? Ele é interessante, ele vai levar em conta, na verdade, né, o tempo médio de duração média de cada visita, a frequência mensal ideal de visitação e a avaliação do tempo real de vendas de um vendedor. A fórmula fica assim, né? O número ótimo de vendedores vai ser igual ao número de clientes que a empresa tem atualmente, mais o número de clientes potenciais que ela pode obter a partir dessas visitas. A gente vai multiplicar isso aí pela frequência mensal ideal de visitação e multiplicar de novo pelo tempo de duração de cada visita. Nós vamos dividir isso aqui pelo tempo
de avaliação real de uma venda de um vendedor, TR. Então, avaliação do tempo real de venda de um vendedor. Vamos então ver na prática, com um exemplo, como é que a gente utiliza essa fórmula. Considere uma empresa que possui 250 clientes atualmente. A gente sabe que existem 50 clientes potenciais e que a frequência média ideal de visitação dos clientes é de 2,5 visitas por mês. Sabe-se ainda que o tempo médio de duração de uma visita é de 2 horas e que um vendedor dispõe efetivamente de 75 horas mensais para visitar os clientes. Então veja só, né? A empresa já tem, né, aplicando a nossa fórmula aqui, a empresa já tem 250 clientes atualmente. Então seria a variável A, né? Ok? Já tem 250 clientes atualmente. A gente sabe que existem mais 50 clientes potenciais. Então, além dos 250 que ela já tem, as visitas poderão aumentar em 50 clientes, né, a quantidade que ela terá, né, de clientes dos seus produtos e serviços. Então, isso vai ser a variável P. Nós vamos pegar, então, essa quantidade de clientes que nós pretendemos visitar e vamos multiplicar pelo tempo médio ideal que a gente deve visitar os clientes durante o mês. Né, o ideal é que a gente visitasse 2,5 vezes cada cliente por mês. Né, isso a empresa obteve a partir da experiência ou dos dados que ela já tem, ou do que se considera, né, ideal, né, para um negócio. E a gente depois vai multiplicar aqui pelo tempo médio que demora cada visita. Então veja, é bem lógico, né? Eu estou multiplicando a quantidade de clientes que eu quero visitar, os que eu já tenho, os novos que eu vou obter. Eu estou multiplicando essa quantidade pelo quantas vezes eu quero visitá-los e estou multiplicando pelo tempo que vai demorar cada visita. Então isso aqui vai me dar um valor em horas, né, de tudo que eu preciso visitar. Só que aí eu preciso dividir isso aqui pelo tempo que um vendedor realmente tem para visitar os clientes mensalmente. Tem várias maneiras de fazer essa conta. Na prática aqui eu precisaria abater horas de reuniões que o vendedor participa, porque ele não vai visitar, né, nesse horário. Tem horário de almoço dele, tem feriados, tem finais de semana. Então eu vou bater no total do mês todinho, das 220 horas mensais que daria para trabalhar no regime CLT, as horas que corresponderiam, né, ao tempo que ele não tem como visitar clientes, né? Tem reuniões, feriados, etc. Essa empresa aqui apurou, né, e descobriu que, na prática, um vendedor consegue dedicar 75 horas para visitar os clientes. Então, por isso que o valor é 75. Bom, essa conta aqui, né, a gente somou aqui, deu 300 vezes 2,5 vezes 2, vezes 5, né? Dividido por 75. Então, isso deu 20. Significa que eu tenho que contratar 20 vendedores para que eu dê conta de visitar os 300 clientes que eu estou querendo 2,5 vezes, né, no mês, demorando em média umas 2 horas, né, ao visitar cada um deles. Então, um método bacana que te dá um parâmetro para você definir, né, como você vai contratar os seus clientes. Bom, uma variação daquele método que nós já vimos, né, o primeiro deles, é chamado de método derivado da carga de visitação. Então, ele basicamente repete aquela primeira fórmula que nós vimos, é igualzinho, né, o raciocínio é muito parecido, só que ele leva em conta, né, os dias de trabalho efetivo do vendedor. Né? Então, nós vamos ter aqui, né, N, que vai ser o número ótimo de vendedores, vai ser igual ao somatório da primeira até a última classe ou categoria de clientes ou território. Né? Para cada território, para cada grupo de clientes desse, nós vamos multiplicar o número de clientes atuais vezes, né, a frequência que eu quero visitar esses clientes. E eu vou dividir isso aí pelo número diário de visitas que um vendedor dá conta de fazer, vezes o número de dias que ele realmente consegue trabalhar para fazer essas visitas. Ou por ano, ou por mês, né? Vamos ver então um exemplo de como fazer esse cálculo.
Em uma empresa, o número médio de visitas diárias é de 8 e os clientes são divididos em 4 categorias. Então, nós temos aí 4 categorias, A, B, C e D. Temos aí também os intervalos, né? Quer dizer, a categoria A, ela compra mais de 3 milhões de reais. A categoria B, entre 1 e 3 milhões. A categoria C compra entre 500 mil e 1 milhão de reais. E a categoria D é que compra menos de 500 mil reais. Nós temos também a informação do número de clientes. Né? Nós temos 500 clientes na categoria A, 2 mil na categoria B, 5 mil na categoria C e 7 mil na categoria D. Temos também o número de visitas anuais. Então, temos 12 clientes na categoria A, 9 na B, 6 na C e 2 clientes apenas na categoria D. A pergunta é, quantos vendedores a empresa deve contratar? Então, vamos identificar aqui primeiro, né, onde estão os elementos da nossa fórmula. Primeiro, vamos identificar as classes. Então, o I aqui está representando, né, com algarismo cada uma das classes. Então, a classe A é número 1, B é 2, C é 3 e D é 4. Então, o número de clientes, que a gente representa por C e I, né, vai ser de 500, por exemplo, para a classe A. Então, isso aqui é o C1, C2, C3 e C4. E aqui a gente tem a frequência, que vai ser representada pela letra F. Né? Então, F1, F2, F3 e F4. Bom, a primeira coisa é a gente saber quantas visitas a gente precisa fazer no ano. Então, nós vamos multiplicar o número de clientes em cada categoria pelo número de visitas anuais, que é o que está lá na parte de cima da fórmula. Lembra que é um somatório? Somatório do número de clientes vezes o número de visitas. E é o que eu estou fazendo aqui do lado. Ó. 500 vezes 12, 6 mil. 2 mil vezes 9, 18 mil. 5 mil vezes 6, 30 mil. E 7 mil vezes 2, 14 mil. Então, significa aqui que a gente tem que fazer, ao somar o 6 com 18, com 30 e com 14, significa então que nós temos 68 mil visitas para poder fazer no ano. É muita visita, né? Só que os nossos vendedores, eles não trabalham todos os dias no ano. Aí justamente a gente tem que fazer a conta. Aquela mesma conta que a gente fez agora há pouco, no outro exemplo. Né? A gente comentou que a empresa fez isso aqui. Então, no caso dessa aqui, nós vamos pegar, ó, dos 365 dias, a gente sabe que 104 são finais de semana. O ano tem 52 semanas. Considerando que cada semana tem um sábado e um domingo, né? Então 52 vezes 2, 104. Nós vamos abater, então, as faltas por licença médica. Nessa empresa aqui, a estimativa é que a pessoa falta, um vendedor falta, em média, 5 vezes no ano, 5 dias no ano, por conta de problemas de saúde. A estimativa também é que ele vai precisar de pelo menos 10 dias de treinamento. São 5 dias por semestre, por exemplo, nessa empresa. Todo ano tem uma conferência anual de treinamento para os vendedores, né, que eles participam, um seminário que eles aprendem lá um pouco. Então, eles vão ficar 5 dias sem vender também. E a gente tem uma estimativa de 11 dias, praticamente, que o vendedor fica por conta de reuniões. Então, o que sobra de dias efetivos de trabalho são 215, dessa conta toda aqui. 365, menos 104, menos 5, menos 10, menos 5, menos 11, 215. Muito bem. Né? A gente vai também considerar que o vendedor ele dá conta de fazer 8 visitas por dia aos clientes. Então, se ele vai trabalhar 215 dias, né, e ele dá conta de fazer 8 visitas por dia, então o total de visitas que ele dá conta de fazer por ano são 1.720. São muitas visitas, né? Então, beleza, ó, nossa fórmula já está resolvido tudo. Né? Um número ótimo de vendedores é o somatório da primeira até a última classe, né? Onde nós vamos pegar a quantidade de clientes naquela classe, multiplicar por quantas visitas a gente fez e somar tudo. A gente fez, isso deu 68 mil. E vamos dividir pelo número de visitas que cada vendedor dá conta de fazer, 1.720. Então a gente tem um estoque de 68 mil visitas que a gente tem que fazer e temos 1.720 visitas que cada vendedor dá conta de fazer. Conclusão, a gente precisa de 40 vendedores para dar conta dessa demanda toda de visitas dessa empresa. É uma equipe bem grande, né? Então a empresa vai avaliar, né, a partir
do cálculo aqui, né, como ela vai realizar isso. Por isso que é muito importante a gente conhecer essas técnicas, porque a gente consegue estimar. Né? Bom, vamos ao próximo, né? O método do potencial de vendas, ele permite você calcular, né, ou fazer estimativa do número ótimo de vendedores a partir do potencial de vendas do território. É um outro raciocínio, né, um pouco diferente do que a gente vem usando até aqui. A lógica é o seguinte, eu vou pegar a previsão de vendas e vou dividir por quanto cada vendedor produz, né, é capaz de vender. Então, a previsão nós estamos representando aqui por V, e a produtividade, o quanto que cada vendedor dá conta de vender, eu estou chamando aqui de P. Então, V dividido por P. Aí eu vou somar aqui a mesma operação, né, V dividido por P, mas eu vou multiplicar aqui por um fator que, na verdade, está funcionando para a gente como um redutor, né, aqui do potencial de vendas, que a gente está chamando de turnover anual de vendedores. Em muitas situações, em alguns negócios isso é muito comum, tem uma alta rotatividade de vendedores. É o caso, por exemplo, de call centers. Então você tem, os jovens são contratados, trabalham ali no call center fazendo as ligações, é um ambiente de muito estresse, né, muito desgastante, e naturalmente desde que começou, né, a atividade de call center, ele tem uma rotatividade alta. Então quem trabalha, por exemplo, com call centers e precisa estimar a quantidade de pessoas, ele pode fazer esse cálculo aí. E aí ele coloca o percentual, né, de rotatividade do pessoal dele da área de vendas. Ah, não, a gente sabe aqui que mensalmente 20% dos vendedores nossos aqui do call center pedem demissão. Então o turnover vai ser essa taxa, 0,2, 20%, né? E a gente vai aplicar ela também sobre o V sobre P. Como aqui a gente tem, né, dois elementos que se repetem, né, o V por P, o que a gente fez aqui na frente, né, nessa igualdade, foi só colocar o V por P em evidência. Então ficou V por P vezes 1 mais T. Você pode usar tanto essa fórmula, V por P mais T vezes V por P, quanto a segunda, V por P vezes 1 mais T. Certo? Vamos ver isso então, né, a partir de um exemplo. Em uma empresa, espera-se vender R$1 milhão e a meta é que cada vendedor realize R$100 mil em vendas. Sabe-se também que, em média, há 10% de rotatividade na força de vendas. Então, a gente sabe já que 10% dos vendedores talvez vão pedir demissão ou vão querer mudar de área, né? Então, isso já está previsto, já foi determinado pelo setor. A pergunta é, quantos vendedores a empresa precisa contratar? Então, a gente trouxe para cá a fórmula, o número ótimo vai ser igual a V dividido por P vezes 1 mais T. Né? V corresponde para a gente ao número de certo. V corresponde para a gente, então, ao potencial ou à previsão de vendas que a gente tem para aquele território, para aquele setor. Nós vamos dividir isso aqui pela produtividade mínima desejável para o vendedor. A gente espera que ele venda pelo menos R$100 mil. Então, nós vamos multiplicar isso por 1 mais, né, a taxa do turnover, né, que é de 0,10. Então, vai ficar 1,1 vezes 1 milhão dividido por 100 mil. Isso deu o valor de 11. Significa que eu preciso contratar 11 vendedores para poder atingir essa meta. Um método também muito interessante, né? Vamos então ao próximo método. Esse método é o que tem um nome maior. Ele se chama método da previsão de vendas correlacionada com o ganho médio do vendedor e com o custo médio da equipe de vendas. Esse método ele não tem uma fórmula, mas ele tem um conjunto de passos. A lógica algorítmica dele é a seguinte, né? No primeiro passo, você determina a previsão de vendas da empresa com base no potencial do mercado. Existem várias técnicas, inclusive, de previsão de vendas.
né? E você pode aplicar uma dessas técnicas quantitativas para determinar. No segundo passo, a gente determina o ganho médio mensal base por vendedor a partir de uma pesquisa de mercado. Então a gente consulta dados do mercado para saber, em média, por quanto um vendedor é remunerado, para que a gente possa contratar e pagá-lo também no valor compatível e levar isso em conta no cálculo, né? No terceiro passo, a gente determina o custo médio total do vendedor em relação às suas vendas. O vendedor ele recebe um salário fixo e tem também uma parte variável, geralmente uma comissão. Também recebe benefícios, às vezes ele tem vale transporte ou tem algum auxílio para manter um veículo, ou recebe algum valor para as viagens, né? Ou tem vale alimentação. Então a gente vai levar em conta todos esses benefícios, vai somá-los e a gente vai incluir também os encargos sociais. Então isso tudo aí vai nos ajudar a determinar o custo médio. Só que a gente tem que ver quanto esse custo médio total, né, representa do total de vendas que ele dá conta de vender. Isso vai nos dar um percentual, né? Depois, no quarto passo, a gente vai determinar a venda média mensal necessária para o vendedor. E a gente vai levar em conta o custo médio para poder fazer isso. Finalmente, no quinto passo, a gente determina um número ótimo de vendedores. Vamos ver como utilizar cada um desses passos, né? Com um exemplo. Veja só esse exemplo, né? Em uma empresa, espera-se vender R$1 milhão mensalmente, sabe-se que um vendedor da área ganha em média R$12 mil e que o custo médio mensal de um vendedor é de R$26.200. Determine o número ótimo de vendedores. Então, no primeiro passo, a gente vai determinar a previsão de vendas da empresa, com base no potencial de mercado. Bom, o exercício já nos fala que a empresa já fez uma estimativa de vender R$1 milhão. Então, essa é a nossa previsão de vendas. No segundo passo, a gente vai determinar o ganho médio mensal base por vendedor a partir da pesquisa de mercado. Então, a empresa vai consultar o mercado e vai verificar que nesse setor aqui um vendedor ganha em média R$12 mil. É um salário, inclusive, muito bom, né? Bom, numa terceira etapa, né, a empresa vai determinar o custo médio total do vendedor em relação às suas respectivas vendas. O custo médio total ele vai ser o salário fixo e variável, mais os benefícios, mais os encargos. Essa empresa já se verificou que para ele ganhar 12 mil, ele vai custar para a empresa 26.200, já considerando impostos e todos esses aspectos aí. Isso aí também a empresa já sabe que representa 3%, né, do valor das vendas que ele consegue gerar. Informação também que já foi dada. Bom, no quarto passo a gente precisa determinar quanto que ele tem que vender, né? Ou qual que tem que ser a venda média mensal necessária para cada vendedor, levando em conta esse custo médio. Então a gente vai fazer, na verdade, uma regra de 3. Nessa regra de 3, a gente vai pegar o custo médio, que vai ser correspondente a 3%, e nós vamos descobrir o que seria o nosso X, né, da regra de 3, que seriam as vendas, vai corresponder a 100%. Então, por isso que está essa operação aí, ó, 26.200 vezes 100% dividido por 3%. O que equivale a 26.200 vezes 1 dividido por 0,03. Então, isso aí vai dar um valor total de 873.333,33. Esse é o valor da venda que o vendedor precisa realizar para que ele possa, né, atender essas expectativas que a empresa tem. Ganhando 12 mil, custando 26.200, a empresa conseguir gerar, né, as suas vendas lá de 1 milhão. Bom, agora a gente tem que saber quantos vendedores precisa, né? Então, considerando que a empresa quer vender R$1 milhão e que cada vendedor precisa vender pelo menos 873.333, a gente faz esse quociente, dividindo um pelo outro, e vamos obter 1,1450. Isso significa, como não dá para contratar 0,1450 vendedores, né? Significa que a gente vai precisar de pelo menos 2 vendedores para poder atender essa meta, esse objetivo que a empresa tem. Bem, pessoal, nesse ponto aqui nós vimos algumas técnicas quantitativas para se determinar a quantidade ideal de vendedores.
ou a quantidade ótima, né? Talvez seria mais adequado. Mas nós temos várias outras técnicas. Existe um método também muito conhecido, que é o método incremental, baseado no método de potencial de mercado de Semlow. Nesse método ele também leva em conta a questão do território, mas o que ele faz é gerar uma série de simulações com determinadas quantidades de vendedores até você encontrar um valor ótimo que aumenta ao máximo o retorno da empresa com cada vendedor. Nessa lógica, né, nós temos diversos modelos matemáticos também na área de programação linear, da pesquisa operacional, né, que podem ser usados também, né, principalmente com o uso de software, né, de computadores, para que você possa fazer estimação. Existem também modelos de regressão linear mais sofisticados que você pode construir também, que te ajudam a fazer estimativa, né, entre outras técnicas que podem ser abordadas. Essas são técnicas básicas e penso que são fundamentais para qualquer negócio que quer, né, apurar com precisão a quantidade ideal de vendedores, tanto para formar a sua equipe própria de vendas, quanto também para poder formar a sua equipe indireta de vendas. Muito bem, essas foram então as referências. Caro aluno, nesse ponto concluímos a nossa primeira videoaula. Disponibilizei exercícios com as respostas na nossa sala de aula, no nosso ambiente virtual. Faça as questões, confira as respostas e se você tiver dúvidas, entre em contato. Na próxima videoaula vamos tratar sobre as vendas para empresas públicas e a diferença que isso tem para clientes corporativos e também para venda para pessoas físicas. Até lá!